noite também, porque aí vocês têm um dia para fazer, para estudar outras coisas. Nós temos que dividir o tempo bem dividido aí com essa pandemia para não perder muita coisa, não é isso? Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar. Eu queria que vocês pegassem uma calculadora aí, se for possível, porque para vocês ir treinando também e fazendo exercício junto com a gente. Então, química do solo é a parte química do solo, ou seja, é aquela parte que a gente faz de fertilidade, que você coleta a amostra no campo, bota para o laboratório, aí o laboratório te devolve e fala um resultado. Hoje nós vamos entender um pouquinho daquele negócio ali. Eu acho que vai ser uma aula bem interessante, bem proveitosa para vocês. Bom, primeira coisa, pessoal, olha aqui. Nós temos que entender o que é, certo? Então, nós temos que saber o que é o que no resultado de análise de solo. Então, aqui nós temos um resultado de análise de solo exemplificando para vocês entenderem. Por exemplo, aqui vem o nome da amostra. Esse nome é muito importante, porque é o nome que vocês deram para a amostra de vocês. Tá certo? Então, por exemplo, vocês falam, o ideal é que botem aí na amostra o número 1, mas na sua referência você coloca fazenda tal, lote tal, terreno tal, café qualidade tal, produto plantado em tal ano, colheita tal, entendeu? Dá bastante referência dele para você fazer associações posteriores. Então aqui parece que é só o nome, mas de fato você tem que saber bem o que é escrever esse nome com bastante clareza para depois você, na hora que você receber a análise, você saber exatamente de onde que você tirou essa amostra. Quando é muita amostra, isso às vezes confunde. Então tem que ter esse cuidado. Muito bem. Ali então vem um número, que é o número de protocolo, que se associa com as notações suas. Bom, aqui, pH, pessoal. Aqui embaixo, olha, eu coloquei as concentrações consideradas ideais, tá? Para análise de solo. Então, esse aqui é o que seria adequado para as plantas. Então, por exemplo, pH. pH é potencial hidrogênio iônico e indica a acidez do solo. Quanto o solo está ácido ou não. O pH varia de 5,5 a 6,5. Esse é o pH ideal para a maioria das plantas, para a grande maioria das plantas cultivadas. Então, nesse caso, se tiver abaixo, você tem que dar um jeito de botar calagem para aumentar esse pH. Se tiver acima, fazer alguma coisa aí acidificando, colocando ureia, colocando alguns elementos ou nutrientes que acidificam mais um pouquinho o solo para chegar nesse valor de 5,5 a 6,5 de pH, tá certo? Depois aqui nós temos os cátions, potássio, cálcio e magnésio. Estão vendo? Esses cátions, eles são básicos, então eles são nutrientes para as plantas. Aí a gente chama de bases trocáveis, porque eles se ligam nas cargas negativas do solo, porque eles têm carga positiva. O cálcio tem 2 cargas positivas, o magnésio 2 cargas positivas e o potássio 1 carga positiva. Esses elementos ou nutrientes, eles se ligam na carga negativa do solo e depois ele pode ser trocado um pelo outro, pelo alumínio, por H+, por qualquer cátion que seja semelhante e que tenha poder de competição. Então, por isso a gente chama de bases trocáveis. Por que bases? Porque estão na coluna 1A e 2A da tabela periódica. Então, bases. Mas, na verdade, eles são nutrientes essenciais também. Então, por isso, a gente tem que saber a quantidade que tem dele no solo. Porque, de acordo com a quantidade de cálcio, potássio, magnésio no solo, a gente não vai precisar colocar menos na forma de adubo. Vocês concordam? Então, é isso por isso que a gente faz essas análises, né? Bom, então aqui eles estão dados em centimol de carga por litro, ou por quilo, ou por decímetro cúbico, que é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, centimol de carga por litro, ou por decímetro cúbico, ou por quilo. Seria a mesma coisa. Depois nós temos aqui o alumínio, pessoal. O alumínio é um elemento tóxico. Para vocês verem aqui embaixo, a concentração dele a melhor que possível é 0. O ideal é que seja 0. Não pode ter alumínio no solo, porque ele atrapalha, ele tem carga 3+, então o poder de competição dele pelas cargas negativas do solo é muitas vezes maior do que o magnésio, do que o potássio, do que o cálcio. Então, se tem alumínio, o que acontece? Não tem
lugar para o cálcio, potássio e magnésio se colocarem lá, e aí fica aquela coisa que a planta não tem o que absorver, tá certo? Então, tem que lembrar que o ideal é 0. Aqui tem as doses adequadas de potássio, de cálcio e de magnésio também. Vocês dão uma olhada nessa concentração adequada. Bom, depois aqui nós temos a acidez potencial. É o quanto é possível de se obter ou de se causar acidez no solo. Não quer dizer que está ácido que não. Ela pode causar acidez se as condições liberarem esse H e esse alumínio para a solução. Pode causar uma acidez, porque eles estão retidos na argila. Então, por isso, potencial de acidez. O quanto que pode acidificar esse solo ainda, certo? Todos em centimol de carga, olha lá. Depois vem matéria orgânica. MO é matéria orgânica. E CO é carbono orgânico, tá? Então, a gente vai ver isso aí mais para frente. Olha aqui, pessoal. Então, aqui, a matéria orgânica ela é dada em porcentagem, tá? Só que, às vezes, como porcentagem não é do Sistema Internacional de Unidades, às vezes vem DAG por quilo, ou DAG por decímetro cúbico, ou DAG por litro. Porque DAG é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que matéria orgânica. Então, desculpa, que é porcentagem. Aí vocês não vão esquecer mais. Então, a matéria orgânica dada, ela varia de 3 a 6, e isso nos solos brasileiros. Mas se for mais, melhor. Se for mais de 6, melhor. Não tem essa regra limitando aqui, não. É só para fazer um dado médio do que a gente tem aqui no solo brasileiro, tá certo? Depois nós temos a concentração de fósforo no solo. Olha aqui, é dada em miligramas por litro. Observe. E o ideal é que seja de 15 a 30. Também pode ser um pouquinho mais, que não tem problema, não. Aqui, continuando o resultado da análise de solo, nós continuamos com aquela a referência dada pelo laboratório. Aqui tem um SB ou S. Às vezes vem S, às vezes vem SB. Tá? Então, você tem que ficar atento a isso. O que significa SB? Soma de bases. Quais que são as bases mesmo? Potássio, cálcio e magnésio, não é isso? Então, a soma dessas bases tem que ser um valor tal que forneça quantidade suficiente de bases para as plantas. Então, é importante que tenha uma boa soma de bases aí, que varia em média de 3,6 a 6 nos solos brasileiros. Mas ele pode ser mais também. Isso aqui, essa limitação superior aqui é o que é mais comum. Não quer dizer que só pode ir até 6, não, tá certo? Agora nós temos esse Tzinho aqui, ó. Esse T minúsculo é a capacidade de troca catiônica efetiva. É o número de cargas negativas do solo que estão ali, de fato, disponíveis para o cátion chegar e absorver, ou chegar ali pertinho e ficar retido temporariamente até a planta conseguir absorver. Então, é a capacidade de trocar cátions que, de fato, está disponível, certo? Isso é o Tzinho. Depois nós temos o Tzão. Cuidado, gente. É T grande, T maiúsculo. O T maiúsculo quer dizer que é a capacidade de troca catiônica num caso de se atingir o pH 7. Tá certo? Então, o potencial que tem de fornecer carga a esse solo. Então, essa CTC é importante, porque a gente sabe que naquela condição tal, que seria pH 7, é possível que esses cátions sejam liberados e que essas cargas sejam liberadas, tá certo? Varia de 8,6 a 15. Depois nós temos a saturação por base. Olha bem esse nome, gente. Saturação por base. O que é uma coisa saturada para vocês? Não é que está cheia? Muito cheia? Então, está saturado quer dizer que todas aquelas cargas do solo estão preenchidas com bases. Então, estão saturadas de bases. Isso é dado em porcentagem, ou DAG por quilo, e varia de 57 a 75, que é o ideal para a maioria das culturas no solo brasileiro. Tá? Eu já vi, por exemplo, ver por cento de 90, 99, lá no México, existe isso. Mas é mais raro, tá certo? Bom, e aqui o Mzinho, que representa a saturação por alumínio. Agora presta atenção. Saturação por bases é ótimo, não é?
você quer que tenha bastante bases, bastante nutrientes para sua planta poder absorver. Então, é ótimo. Agora, e saturação por alumínio? Você quer que as suas cargas negativas do solo estejam cheias de alumínio? Lembrem que alumínio é tóxico. Se ele estiver disponível ali, ele é tóxico. Então, uma das formas de se medir o teor de alumínio do solo é através da saturação por alumínio. O ideal é que não tenha também que seja 0 ou menor do que 1, ou seja, muito, muito, muito baixo, tá? E aqui os teores de micronutrientes. Os teores de micronutrientes, pessoal, eles, na verdade, assim, não é um fator muito confiável no solo, porque qualquer variaçãozinha no pH do solo modifica a disponibilidade de micronutrientes. Então, a gente não usa fazer micronutrientes, tá certo? Não usa porque ele não representa muita coisa. A gente faz quando está havendo uma morte generalizada, ou aconteceu alguma coisa drástica, aí a gente vê esses teores de micronutrientes para ver se há algum desbalanço. Mas existem valores para todos eles aí, tá certo? Faltou aqui a análise de textura. De textura também vem porcentagem ou decagrama por quilo. Estão vendo aqui? Aí essa análise de textura também é a porcentagem de areia, silt e argila. A gente pede também no laboratório, eles entregam esse resultado para a gente. Então, pessoal, aqui ó, eu quero que vocês deem uma olhada. A gente pode calcular esse resultado. Porque se você tem o resultado das bases e esses dados aqui, a gente consegue calcular o resultado, a tradução desse resultado, certo? Então, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Esse Concepción aqui é um solo, uma amostra qualquer, tá certo? Lá o pH estava 5,69, tá? Então, vamos ver a soma de base dele. Como é que eu faço essa soma de base? Olha, todos esses nutrientes aqui de cima, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, H mais Al, estão em centimol de carga por quilo, ou por litro, ou por decímetro cúbico. Lembra disso, tá? Então, se eles estão na mesma unidade, é só somar. Soma de bases. Então, quais são as bases? Potássio, cálcio, magnésio. Mas apareceu mais um negócio aqui nessa SB, olha aqui. Isso é sódio, pessoal. Quando que a gente faz a análise de sódio? Nos solos mais próximos ao litoral. Então, quando o solo é mais próximo ao litoral, pode ser que venha sódio trazido pelo ar, assim, e se concentre. Aí, esse sódio vai afetar essa soma de bases. Então, aí a gente soma esse sódio. Se ele está presente, se soma. Se não está presente, não se soma o sódio, tá certo? Então, olha lá. Vamos somar. Vocês podem pegar a calculadora aí para vocês verem. Eu também vou fazer aqui, ó. Vamos pegar o primeiro exemplo ali, ó. 0,68 mais 0,50 mais 0,32 mais nada, ó, não tem sódio, estão vendo? Quanto que dá isso, então? 1,82, é isso mesmo? 0,68 mais 0,50 mais 0,32. 1,5. Então, 1,5 é o resultado que está aqui, ó. Às vezes vem no resultado, mas normalmente não vem. E se não vier, a gente pode calcular com muita tranquilidade, vocês estão vendo? É bem tranquilo. Outra coisa, alguns laboratórios cobram por coluna dessa daqui, por exemplo, cobra o potássio, cobra o cálcio, cobra o magnésio, aí cobra só a de base, cobra CTC efetiva, cobra CTC pH. Quer dizer, isso aqui não precisa, se você tem os dados, os primeiros dados aqui, é só você calcular aqui, tá certo? Então não tem erro isso aqui. Continuando. Olha aqui nós temos depois o T minúsculo, CTC efetivo. O que é a CTC efetiva? É a capacidade de carga negativa que o solo tem. Então, o que a gente faz? Pega a soma de base que já fizemos anteriormente, 1,5, e soma com o alumínio do solo, 0,25, 1,75. Aqui não precisa nem de calculadora, né?
Depois nós temos o tesão, ou CTC-pH 7. Esse CTC-pH 7, como é que é calculado? É a soma de bases mais a CTC, acidez potencial aqui. Então, olha lá, é a soma de bases. Cuidado, pessoal, que o T é diferente do tesão, tá? Olha aqui, observe que a fórmula é diferente. Tá? Então, esse dado aqui, H mais a L, ó, que é a acidez potencial, a gente pega daqui, desse lugar. Olha lá, o 14,3. Enquanto que esse daqui, a gente pega esse alumínio aqui, que é o alumínio trocável, disponível ou tóxico. Qualquer um dos três que você chamar, está falando corretamente. Então, aqui nós temos a CTC, a pH 7, que seria a soma de base 1,5 mais 14,3. Olha lá, dá exatamente 15,8. Estão vendo como é que é tranquilo? Então, isso é só jogar os números, não tem o que fazer. Essa fórmula na prova a gente dá, ninguém vai querer decorar isso porque não faz sentido. A gente usa isso, tem livro com essas fórmulas e tudo. Então, assim, é só usar a fórmula. Na prova eu dou, vocês têm que saber esse básico aí. O que faz, como que é, tá certo? Agora, soma de base também eu não dou, né, gente? Pelo amor de Deus, o nome já está dizendo soma das bases. Poxa, vocês peguem e façam a soma lá, os elementos, tá certo? Depois nós temos o V%, que é saturação por bases. Saturação por bases, pessoal, é um valor em porcentagem, então 100 vezes a soma de bases. Então vamos lá, 100 vezes 1,5 dá 15, 150, vamos ver. 1,5 vezes 100. 150. Então vai dar 150 dividido pelo T grande, pelo T maiúsculo. Atenção nisso, para vocês não confundirem, hein? Aí, que T maiúsculo é 15,8. Olha lá. Deu 9,47. Um V muito, muito, muito baixo. 9,5 é um V muito baixo. O ideal é que ele esteja acima de 57. Tá? Então, só para mostrar para vocês que vocês têm lógica e que a coisa é desse jeito que a gente funciona, tá certo? E aqui nós temos o M, que é a saturação por alumínio. A gente quer que ela esteja o mais baixo possível. E o V a gente quer que esteja muito alto, não é isso? Então vamos lá. O M, pessoal, é aqui, ó, 100, também em porcentagem, vezes o teor de alumínio trocado. Então 100 vezes 0,25. 0,25 vezes 100 é igual a 25. Dividido pelo T minúsculo, olha lá, o T minúsculo que é a soma de base mais alumínio. Então, o T minúsculo vai ser 1,75. Ó, 0,40. Tá certo? Então, quer dizer que está muito baixo esse alumínio. Então, eu acho que ali na tabela não está correto, não, porque deu 0,47. Deixa eu fazer de novo. 100 vezes 100 vezes teor de alumínio, 0,25, igual 25, dividido por T minúsculo, 1,75, é igual 14, isso mesmo, 14,3. Eu tinha feito conta errada anteriormente. Então é 14,3. É alto, tá, pessoal? Isso aqui não é assim grave, mas assim, tem que ter cuidado, tem que colocar calcário para reduzir esse M aqui. Aqui embaixo tem exemplo, depois vocês podem fazer esse cálculo aqui para treinar, tá certo? Outro exemplo com outro resultado já colocado aí para vocês, tá certo? Então vamos seguir aqui. Vamos ver quais seriam, então, as referências que a gente precisa ter em mente. O que seria isso? Olha lá. Atividade da argila. É o TR. Vamos lá, eu acho que eu não coloquei aqui o que significa, qual que era a fórmula do TR. Eu não coloquei, mas TR é 100 vezes o T maiúsculo sobre a porcentagem de argila. Então, para calcular a atividade da argila, eu preciso da porcentagem de argila, tá certo? Então, repetindo, TR, que é atividade da argila, é o T maiúsculo
vezes 100 dividido pela porcentagem de argila, tá? Isso é a fórmula de TR. Eu dou também lá na hora da prova. Então, o que nós precisamos entender, pessoal? O que é atividade de argila? Esse dado não vem em nenhum resultado de análise de solo. É a gente que tem que calcular. O que ele mostra para a gente? O que a argila mais ativa para vocês? Digamos assim, vocês acham que eu sou mais ativa do que vocês? Mais agitada, mais farreira, bebo mais, faço mais bagunças? O que vocês acham? Eu ou vocês? Claro que são os jovens. Então, quanto maior a atividade da argila, mais jovem é o solo. Então, argilas muito ativas ocorrem em solos jovens, tá certo? Então, não vamos esquecer isso não. E um valor de referência para isso aqui, pessoal, é aqui, ó, TA. O que é TA? CTC é argila de atividade alta. Argilas de atividade alta estão nos solos jovens, então elas são maiores do que 27 centimol de carga por decímetro cúbico, daquela forma que a gente calculou. E a atividade de argila baixa é menor que 27 centimol de carga, que indica para a gente os solos velhos. Então, por um resultado de análise de solo, a gente pode dizer se o solo é mais maduro ou se é o solo mais jovem, de acordo com a atividade da argila daquele solo, tá? Então, depois vem essa palavra feia aqui, ó, eutrofismo. Eu tenho certeza que vocês já escutaram essa palavra, porque na verdade tem um tal de, o pessoal daí da ecologia lá, da biologia, eles adoram falar que os rios estão eutrofizados. O que seria eutrofizado? Eutrofizado nada mais é do que rico em alguma coisa. Então, um rio eutrofizado é um rio cheio de nutriente. Mas você quer que o rio tenha muito nutriente? Não. Então, no caso dos rios, o eutrofismo é uma qualidade ruim para o rio. Mas, por outro lado, para os nossos solos, olha lá, um solo eutrófico quer dizer que ele é fértil, ele é rico, ou eutrófico, tá certo? Então, quando eu tenho V% maior do que 50%, eu quero dizer que eu tenho um solo eutrófico, ou fértil, ou rico, tá certo? Se ele é menor do que 50%, eu tenho um solo distrófico, ou pobre, ou pouco fértil, tá certo? E a saturação por alumínio? A regrinha para a saturação de alumínio seria o quê? M, ou saturação por alumínio, tem que ser maior do que 50 e o alumínio ser maior que 0,5. Quando isso acontece, essa combinação tem que ser as duas, pessoal. Se tiver um alumínio menor do que 0,5, não vale a regra, não é álico. E se tiver um M menor do que 50, também não é álico. Tem que estar os dois, o M e o alumínio, com esses valores aí. Então, o M maior ou igual a 50% e o alumínio maior ou igual a 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Aí a gente chama o solo de álico. Agora, vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham? Vocês queriam ter um solo álico? Nananina, não. Um solo álico quer dizer que tem muito alumínio. E muito alumínio tóxico, facilmente disponível para as plantas. Então, não é uma coisa boa. Então, tem que ter cuidado. Olha, eutrofismo é uma coisa boa, porque é um solo rico em nutrientes. Agora, saturação por alumínio ou um solo álico é muito ruim, porque quer dizer que está muito cheio de alumínio. Então, agora vamos ver para frente aqui. Olha lá, aqui eu fiz um exemplo para vocês. Peguei uma análise de solo, olha aqui, um resultado de análise de solo. Ixi, peraí. Então, aqui a argila, pessoal, só para a gente mostrar, 45%, tá? Então, vamos lá. Eu recebi esse resultado da análise de solo, que tinha esses resultados aqui, ó. 3 de cálcio, 1,8 de magnésio, 0,1 de potássio, 0,08 de sódio. Se tem sódio, eu tenho que somar, certo? O teor de alumínio é 0,4,
acidez 3,6% e a argila 45%. Então, eu peço, determine a soma de bases, a CTC efetiva, a CTC a pH 7, a porcentagem de saturação por bases e a porcentagem de saturação por alumínio, ou seja, eu quero tudo. Então, vamos lá, soma de base, muito simples, olha, a unidade é a mesma, centimol de carga por decímetro cúbico. Então, eu vou somar 3 de cálcio mais 1,8, peguem a calculadora para a gente somar. 3 mais 1,8 mais 0,1 mais 0,08. Quanto que dá isso? 4,98. Uai, será que eu fiz conta errada? Vamos ver de novo. Ali tinha dado 5,98. Vamos lá. Tá vendo que tem que ter atenção? Mais 1,8 mais 0,1 mais 0,08 igual, deu 4,98. Eu não sei onde é que eu tirei esses 5,38 aqui que eu coloquei aqui, tá certo? Mas vamos fazer com esse 5,38 porque as contas de baixo estão com ele. Aí senão vai fazer confusão. Mas aí depois vocês corrigem aí no caderno de vocês, tá certo? Eu vou corrigir aqui, vou postar o correto lá no campus virtual para vocês. Bom, aqui, então, aí eu calcular a soma a CTC efetiva, que é o Tzinho. Então, eu pego 5,38 e somo com o alumínio, olha lá. 5,38 mais 0,4, 5,78. A CTC, a pH 7, eu pego a soma de base, 5,38, e somo com 3,6, olha lá, deu 8,98. Depois a porcentagem de saturação por bases. Então, a porcentagem de saturação por bases seria o quê? 100 vezes 5,38 dividido por 8,98. Certo? Esse valor vai me dar um V de 59,9. Tá? Então, isso aqui quer dizer que é um solo eutrófico, olha lá. Depois a gente vai interpretar isso aqui mais para frente. Porcentagem de saturação por alumínio, olha lá, o M% é o teor de alumínio, 0,4, dividido pelo 5,38 mais 0,4, que é o Tzinho. Então, 5,38 dividido por 5,78 vezes 100. Vamos lá. 5,38 dividido por 5,78 vezes 100. Deu 6,9, olha lá. Então, 6,9 é muito baixo. Opa, voltar. E a atividade da argila, para a gente saber se esse solo é novo ou velho. Então, vamos lá. CTC a pH 7, tesão, vezes V, dividido por 45, que é a porcentagem de argila. Obtivemos 19,9. Qual que é o número para a atividade da argila mesmo? 27. Quer dizer que ele está baixo. Como a atividade da argila é baixa, quer dizer que o solo é velho, um solo velho, intemperizado, lixiviado, tá certo? Então, vamos fazer a interpretação. Aqui eu repassei os resultados obtidos lá atrás, passei aqui para frente só para a gente lembrar, tá certo? Então, com base nos cálculos, responda a seguinte questão. Esse solo é eutrófico ou distrófico? Vamos lá, vamos ver. Olha, ele é 59,9%. Quanto que era o V lá? Maior ou igual a 50%. Então, 59,9% é maior do que 50%. O solo é eutrófico, ou fértil, ou rico. Tá? Então, isso que quer dizer esse solo. Bom, aqui, esse solo é árico? Eu estou perguntando. Vamos ver. O alumínio lá deu quanto? 0,4. Pelo alumínio, olha, já não seria árico, tá certo? Mas vamos fazer assim mesmo, só para a gente treinar. Então, não, porque o alumínio, olha, é maior do que 0,5 e nem o M é maior do que 50. Então, ele não é árico de jeito nenhum. Porque o M é 6,9, olha lá, e o alumínio é 0,4. Então, não é árico o solo. Estão vendo como é que funciona?
É, atividade de argila desse solo é alta ou baixa? Então, deu 19,9. TB, argila de atividade baixa, certo? Porque o TR é menor do que 27. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Agora, essa pergunta aqui é um pouco mais sutil. Vamos ver. A mineralogia da fração argila desse solo é mais caulinítica, que é 1:1, ou mais esmectítica, que é 2:1? Como é que a gente sabe isso? Com base em quê? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Ela é mais caulinítica, porque a atividade é baixa, tá certo? Então, como a atividade é baixa, quer dizer que não tem esmectita. Esmectita é uma argila de atividade alta. Então, quer dizer que tem caulinítica porque o TR é baixo, indica um solo velho e temperizado, e argila de baixa atividade, que é a caulinita. A esmectita é de alta atividade. Ficou bem claro, pessoal? Esse aqui é um exemplo que eu peguei. Vocês não se importem com esses números, é bom corrigir, mas não me preocupe com isso, tá certo? Mas agora a gente vai fazer um outro exercício que é um pouco mais capcioso. Vamos lá. Olha, com base no resultado, RAS quer dizer resultado da análise de solo abaixo, calcular se essa amostra, vamos lá, se essa amostra é de um solo jovem ou velho. Aqui então nós precisamos de calcular o TR, ele é fértil ou não, e ele é álico ou não. Vamos ver então. Então, tá vendo? Eu passo dessa forma aqui, eu dou os resultados. Olha, o que é PA? É o peso atômico do sódio é 23, o peso atômico do potássio é 39. Essa é soma de bases, TR é a atividade da argila, V é saturação por base, T maiúsculo é pH 7, CTC é pH 7 e o M está aqui. Então, as fórmulas já estão aqui aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos calcular esse negócio aqui. Ó. Então, os dados estão aqui e os números para vocês preencherem estão aqui, tá? Agora, vamos lá, como é que a gente calcula isso? Vamos lá, eu posso somar, pegar o valor ali e somar tudo? Observem. Eles estão na mesma unidade? Olha aqui. O cálcio e o magnésio estão em centimol de carga. O sódio e o potássio estão em miligrama por decímetro cúbico. Quer dizer que eu não posso somar direto esses dois, porque vai dar um número absurdo. Porque a gente não soma, é 1 quilo com 1 litro. Tem jeito de somar isso? 1 quilo com 200 gramas. Não, 1 quilo com 200 gramas, não. 1 quilo com 200 ml. Então fica um negócio meio doido assim. Então, por isso, a gente tem que transformar esse dado. Como é que a gente transforma? Lembra que eu dei o peso atômico lá atrás? Aquele peso atômico indica para a gente qual é o valor, tá certo? Então, vamos lá. Potássio, aqui, olha, eu pus 0,48, vamos conferir. Então, o potássio é 188, olha aqui embaixo, olha. 188 dividido por 390. 0,48. Por que 390? Vamos olhar lá. Ó. Opa. Olha lá. O peso atômico do potássio é 39. Então, a gente multiplica esse 39 por 10 e divide lá pelo centimol de carga. Então, 188 dividido por 390 vai me dar o valor em centimol de carga por decímetro cúbico. Estão vendo? É facinho, mas olha, se não fizer isso, erra o exercício. E é o primeiro, aí você já erra tudo para frente, se você errar isso aqui. Então, vamos lá. O peso atômico do sódio é 23. Então, eu tenho que dividir 125 por 230. Então, dividir 188 por 390, 125 por 230. Vamos ver se o resultado está aqui. Ah, tá. É que eu já tinha. Aqui eu pulei essa página. Então, aqui é a transformação do potássio, que está em miligrama por quilo, olha aqui, em centimol de carga por decímetro cúbico. A gente sabe que 1 milimol de carga por decímetro cúbico é igual ao peso atômico do potássio, que é 39 miligramas por decímetro cúbico.
Um mol de alguma coisa é igual ao seu peso atômico em gramas. 1 milimol é igual ao seu peso atômico em miligramas, tá certo? Então, olha lá, o decímetro cúbico é o mesmo, olha, tá debaixo aqui no denominador. Então, a gente esquece esse decímetro cúbico, se é litro, decímetro cúbico, ou quilo, qualquer coisa assim, ele sai fora. Então, a gente faz esse cálculo aqui para chegar nesse valor aqui, ó, 0,1 centimol, porque eu transformar de milimol para centimol dividido por 10, tá certo? Então, vai ficar 0,1 centimol de carga é igual, eu repito, 39 miligramas. Então, agora, para obter 1 centimol de carga, que é o que eu preciso, eu tenho que dividir o 39 dividido por 0,1, que dá mais dado que 390. Então, olha, 1 centimol de carga é igual a 390 miligramas por decímetro cúbico. X centimol de carga é igual a 188. 188 dividido por 390, 0,48. Aqui, pessoal, eu dei uma explicada na transformação de como que se transforma miligrama por decímetro cúbico para centimol de carga por decímetro cúbico. Porque geralmente os resultados da análise de solo vêm com miligrama. Então, por isso que eu estou ensinando isso aqui. Ele não vem em centimol. Por quê? Porque para saber o teor, a quantidade de potássio que a gente vai pôr no solo, eu preciso dele em miligrama por decímetro cúbico. Por isso que já vem em miligrama por decímetro cúbico. Tá entendido? Então, vocês não esqueçam isso. Quando o potássio estiver em miligrama por decímetro cúbico, eu tenho que dividir por 390. Quando o sódio estiver em miligrama por decímetro cúbico, eu tenho que dividir por 230, com base no mesmo raciocínio. Tranquilo? Vamos continuar. Então, 0,48, que nada mais é do que aquele 188 dividido por 390, mais 125, que é a dose de sódio aqui, dividido por 230, mais, agora eu posso somar, ó, 2,9 mais 0,9. Eu obtenho 4,8 centimol de carga por decímetro cúbico. Essa soma de bases não é uma soma muito boa, mas tá razoável ainda. Vamos lá. Capacidade de troca catiônica a pH 7. Vamos lá. A fórmula está aqui. Nós vamos pegar a soma de base obtida aqui em cima e somar com H mais AL. Olha aqui, ó, 2,9. Estão vendo? Então, vai dar 7,72. Viram como é que é fácil? O único detalhe é não esquecer de dividir o potássio por 390 e o sódio por 230 quando eles estiverem em miligrama por decímetro cúbico. Depois é só jogar na fórmula e fazer a conta, né, gente? Vocês me ajudem aí, né? E depois, saturação por base, para saber se é eutrófico ou distrófico, se ele é fértil, se ele é rico, se eu preciso pôr muito adubo, como é que tá? É isso? Então, vamos ver. O nosso V% seria 100 vezes 4,8 dividido por 7,72, que seria o T maiúsculo. Nesse caso, vai ter um V% de 62, quer dizer que é um solo eutrófico, que é rico ou fértil, tá certo? Atividade da argila. Vamos ver essa atividade da argila, se é um solo jovem ou não. Vamos pôr aqui em cima, ó. Vou tampar a argila, você vai dar 57. Então, vamos lá. Atividade da argila, vamos ver. A CTC é pH 7 vezes 100 dividido pela porcentagem da argila. CTC é pH 7 é 7,72 vezes 100 dividido por 57, que é a porcentagem de argila que está dada no resultado. Então, eu vou ter 13,54. Que é isso? Mostra pra gente. É menor do que 27, não é? Então, quer dizer que a argila de atividade baixa, solo mais velho ou mais intemperizado. Tá certo? Depois nós fazemos o cálculo para a saturação por alumínio. Olha, o solo não é árico, porque o alumínio aqui já é 0,1. Mas aí eu faço essa conta com M e vejo também que deu 2 lá, ou seja, ele não é árico, porque a saturação por alumínio deu menor que 50 e o alumínio trocável é menor do que
é menor do que 0,5. Então, não é árido. Tá entendendo, pessoal? Vou depois dar uma explicada. Agora, vamos ver se vocês entenderam. Agora que vem mais o entendimento do que de fato aqueles cálculos. Porque, na verdade, o que a gente precisa é que vocês saibam quando que um solo é fértil, quando que um solo é eutrófico, quando que é distrófico, quando que a argila de atividade alta, quando que a argila de atividade baixa, como é que a gente faz isso. Então, vamos imaginar, pessoal, esses dois quadrados aqui como uma caixa d'água, tá certo? Imagina que esses dois quadrados, a parede da caixa d'água é a CTC de um solo. Então, as cargas negativas ficam aqui, ó, na parede da caixa d'água. Então, quanto maior a caixa d'água, maior a CTC, tá certo? Entendido isso? Então, o tamanho da caixa d'água aqui, ó, o tamanho da caixa d'água representa a CTC de um solo. Então, essa CTC, ou seja, é a quantidade de cargas que estão ali para trocar pelos cátions, não é isso? Então, aqui, olha aqui, ó, quanto maior a CTC, quanto maior a caixa, que seria a 3 e a 4, tem uma caixa maior a CTC. No 1 e o 2 tem uma baixa CTC. Podem observar aqui, ó, botei aqui para baixo, setinha para baixo, CTC baixa. Setinha para baixo, CTC baixa. Setinha para cima, CTC alta. Setinha para cima, CTC alta. Ok? Bom, agora essa caixa d'água pode estar cheia ou vazia, vocês concordam? O que significa minha caixa d'água estar cheia? Significa que as cargas negativas estão preenchidas com cátions, tá? Então, as cargas estão preenchidas com cátion, então o solo já nem cabe mais nada ali. Já está saturado. Olha lá, esse 1 aqui, ó. Ele tem uma baixa CTC e fechou as cargas lá com a saturação por base. Então, ele tem um alto V% e uma baixa CTC. Tá certo? Vamos lá agora. Então, aqui no 2, olha lá, eu tenho uma baixa CTC com baixo V%, ou seja, tem poucos nutrientes nesse solo. Aí, no caso, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu posso só colocar um adubo, por exemplo, porque aí esse adubo vai agarrar aqui nas cargas negativas do solo e vai aumentar esse V%, tá? Mas para aumentar essa CTC, lembrando, o que a gente precisa fazer? Calagem. Aí, para aumentar essa CTC aqui, que é a caixa d'água, eu tenho que fazer uma calagem bem feita, que aí eu aumento a CTC desse solo. Vocês lembram lá das cargas variáveis do solo, não é isso? Agora, olha esse solo aqui. Ele tem uma alta CTC, porque as cargas, tem muitas cargas negativas, a caixa d'água é grande, e tem um alto V%, ou seja, as cargas desse solo estão preenchidas com nutrientes. Ficou claro? Então, aqui eu tenho alta CTC e alto V%. Aqui eu tenho alta CTC e baixo V%. Vocês estão entendendo? Então, isso é para mostrar para vocês que a CTC é diferente de fertilidade. Cuidado com essas coisas. Então, são termos que significam coisas muito diferentes. Então, a CTC de um solo significa que ele tem pouca carga negativa ali, ou muita carga negativa naquele solo, capazes de absorver, as mãozinhas lá, capazes de absorver esses nutrientes para depois disponibilizar para a planta. Isso é CTC. Agora, V% é a quantidade de cátions que estão ali cobrindo ou já absorvidos naquela CTC daquele solo, tá certo? Muito bem. Então, agora, entendidos, nós vamos fazer algumas perguntinhas. Em qual desses solos você pode trabalhar com menor custo? Ou seja, você vai ter que pôr pouco investimento, gastar pouco dinheiro com adubo. Esse aqui, ó, porque já está com a CTC alta e já está com o V% alto. Praticamente você não precisa fazer nada, só plantar. Mas isso é tão raro, mas é possível. Onde que o V% é maior? O V% é maior aonde? Aqui onde está cheio, ó, 1 e 3, estão vendo? É onde as caixas d'água estão cheias de nutrientes, o V% é maior. E onde a CTC é maior?
nas caixas d'água maiores. Olha, CTC aqui é maior e CTC aqui é maior. Então, na 3 e na 4. Onde que a gente não precisa fazer calagem? Pode somente adubar. No 3. Estão vendo? Aqui eu posso somente adubar, porque a CTC já é alta aqui e já está cheio de cálcio aqui nesses nutrientes. Então, eu não preciso mais fazer calagem, tá? E quais necessitam de mais calagem para aumentar a CTC? 1 e 2, porque eles têm a CTC baixa, tá? E para fornecer cálcio e magnésio? Qual que precisa de calagem para fornecer cálcio e magnésio? O 2 e o 4. Estão entendendo? Olha aqui, por quê? Aqui, o cálcio e magnésio, lembrem que são nutrientes também. Então, para encher isso aqui de cálcio, magnésio e potássio, eu tenho que fazer uma calagem bem feita e a adubação potássica. Tá claro? Muito bem. Então, vamos lá. A CTC está ligada à fertilidade? Não. Só o V% que está ligado à fertilidade de um solo. Porque se o V é alto, a gente fala que o solo é fértil. Se o V é baixo, a gente fala que o solo é pouco fértil. Tá? E a CTC não tem nada a ver com isso aí. Ela pode ser alta e baixa num solo pouco fértil ou muito fértil, como nós mostramos aqui. Tá bom, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que eu respondo, a monitora responde, ela está atendendo vocês lá, a hora que aquele fórum fica aberto direto, a hora que vocês entrarem, tiverem dúvida, a gente vai responder na medida do possível aí. Tá bom, gente? Muito obrigada, um abraço para vocês. Tchau, tchau.